Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula vamos começar a ver sobre busca de dados em aplicações React. Busca de dados não é algo de React, toda aplicação precisa de dados e a gente tem que buscar em algum lugar. Esses dados geralmente estão em uma base de dados, um banco de dados. Porém, nós não nos conectamos no banco de dados diretamente do cliente por uma questão de segurança. Quem se conecta com a base de dados é o servidor e o cliente interage com o servidor para buscar esses dados. Então, o servidor se conecta com o banco de dados da sua forma, esse servidor oferece algum tipo de API para o cliente interagir e o cliente interage com o servidor. Como? Eu diria que em aplicações React tem duas formas. Na verdade, se for React, apenas React, tem uma forma só. A gente faz uma requisição HTTP ou HTTPS, o servidor vai ter alguma metodologia, geralmente é um REST, que retorna um JSON, é isso que veremos aqui. E aí o cliente pega esse JSON, trata o JSON e exibe o JSON. Isso é a forma que vamos ver. Uma outra forma seria o React entrar diretamente por algum meio em contato com o servidor. Isso dá para ser feito através de funções de servidor, Server Functions, juntamente com Server Components. Porém, o React puro não está preparado para isso. Isso só pode ser feito se utilizamos o React em algum framework próprio para isso. E no momento que eu gravo esse vídeo, o único framework que está pronto para isso é o Next.js. Então, em um curso de Next.js, você aprenderia a, sem precisar fazer uma requisição HTTP, porque ele vai fazer por baixo dos panos, fazer essa ligação. Porém, aí você está acoplando o projeto React com o servidor diretamente. É interessante, às vezes sim, porque facilita um pouco. Mas às vezes a gente quer desacoplar totalmente, deixar o servidor lá. Eu faço o servidor como eu quiser no meu projeto, esse servidor tem uma API, e aí eu apenas busco os dados via API com uma requisição HTTP. Então, é isso que veremos aqui, como buscar conexões HTTP. Como fazemos isso? Bom, a gente tem que mandar uma requisição HTTP para o servidor. Como é que a gente envia uma requisição HTTP do navegador? Eu diria que tem duas formas. Ou eu utilizo algo nativo do navegador, e algo nativo é o objeto FET. Todo navegador tem, todo navegador não, a grande maioria dos navegadores implementa esse objeto FET, que ele envia a requisição HTTP. Caso eu não queira utilizar o FET, eu vou ter que utilizar alguma biblioteca de terceiros, e sim, há várias bibliotecas de terceiros que eu posso utilizar. Antes de eu falar sobre essas bibliotecas, eu quero falar brevemente sobre o que é o REST, HTTP, HTTPS, API, JSON, que talvez você não entenda todos esses termos. Bom, HTTP/HTTPS são protocolos de comunicação. Quando eu entro no site www alguma coisa, eu estou enviando uma requisição ou HTTP ou HTTPS. HTTPS é a versão segura de HTTP, que é encriptada. Mas, tiro da parte segura, são a mesma coisa. Mas HTTPS é seguro. A forma, o método que o servidor implementa a API que vai retornar os dados pode ser uma ou pode ser outra. A mais comum atualmente é chamada REST. Não precisa ser REST, ele pode implementar de outra forma. Por exemplo, a GraphQL é uma forma também muito utilizada ultimamente. Porém, REST ainda é a mais utilizada e eu vou mostrar exemplos aqui com REST e não com GraphQL. E esse REST vai retornar os dados em algum formato. Esse formato geralmente é JSON. Não precisa ser, poderia ser XML, por exemplo, mas atualmente quase não é mais utilizado XML, é utilizado JSON, que é um formato de dados que se parece com objetos JavaScript. JSON é JavaScript Object Notation, uma notação que vem de JavaScript, porém não é JavaScript, é uma formatação de dados. Então, ou utilizamos uma biblioteca assim. Aqui escrevi duas soluções, mas eu diria o FET, ou outra possibilidade é utilizar ou uma biblioteca genérica que não é própria de React, como Axios, que eu vou mostrar como utilizar o Axios também, que é muito boa, é um pouco melhor que o FET. Se eu não quiser utilizar o FET, posso utilizar o Axios, ou utilizar alguma biblioteca que foi feita própria para React, uma biblioteca, um framework próprio para React. Então, quais são as opções?
Se eu quiser utilizar algo que não é próprio a React, eu utilizo o Fetch, que é nativo, ou o Axios, que eu tenho que instalar, ou de React eu tenho o Tanstack Query, que é o antigo React Query. Tanstack Query não é apenas para React, tem também para Vue, tem também para outros frameworks, porém é muito próprio para esses para React, para Vue, para outras bibliotecas do tipo cliente. Eu posso utilizar o React Router DOM da versão 6.4 em diante, atualmente está na 7, ou alguma outra biblioteca tipo Tanstack Query, React Router DOM, que tem alguma funcionalidade de buscar dados. Nós vamos ver sobre o Tanstack Query, que é o antigo React Query. Nós vamos ver sobre o React Router DOM em um curso adendo a esse que eu ainda vou gravar. Não vou mostrar outras bibliotecas. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar como utilizar o Fetch, que é o mais simples, porque ele é nativo do navegador, e aí eu não preciso instalar nada para utilizar.